É isso aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual horário você estará assistindo esse nosso programa, você está ouvindo e assistindo o nosso um episódio de Um Toque de Fé podcast. Eu sou Elia Júnior, juntamente ao meu lado aqui está o pastor Elias, o meu pai, e hoje, dia 30, estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gravando às 13 horas, a 1h da tarde. E quero agradecer você pela audiência, já quero pedir para você e agradecer por você estar compartilhando, dando o seu joinha, deixando o seu comentário, a sua crítica construtiva, que tudo possa ser para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, com a tua ajuda, vamos expandir o nosso canal, o canal da Igreja Brasil para Cristo, aqui da cidade de Cajubi. Para quem não conhece, esse Um Toque de Fé podcast é uma idealização da Igreja Brasil para Cristo, aqui da cidade de Cajubi, interior de São Paulo. Muito boa tarde, pastor Elias. A paz do Senhor. Olá, Elias Júnior. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro amigo ouvinte, que está ligadinho no nosso canal da OBPC, ouvindo esse podcast aí, mais um episódio dele. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você fique conosco aí no decorrer de todo esse trabalho. Tenho certeza que Deus vai falar com você. É isso, Apolício. Agora, olhando para aquela câmera ali, pastor Elias, uma mensagem para dar uma animada hoje de segunda-feira, às vezes a pessoa... falar, você sabe que a gente não para, né? Aquela mensagem motivacional para quem está começando a segunda-feira, pastor Elias. Aquela a palavra semana que a gente usava bastante em nossa programação de rádio, lembra? Aí, por quase 15 anos nós tivemos ali com uma programação de rádio no ar, e agora nós estamos com esse podcast aqui. Eu quero dizer para você uma palavra que a gente sempre falava ali na programação de rádio, né? Para que chorar se você pode sorrir? a alegria do Senhor é a nossa força. Com Cristo no barco, Tudo vai muito bem. agindo Deus, Quem impedirá? nós não somos os que retrocedem. Mas caminhamos rumo à vitória. Que Deus abençoe a todos e vamos juntos! Em nome de Jesus, pastor Elias. E depois de um final de semana abençoado, né, pastor Elias? Comemoramos o aniversário essa semana, né, pastor Elias? Verdade, eu quero agradecer os meus irmãos, irmãs. Primeiramente, a minha querida esposa, a pastora Benedita, até porque ela faz frente de tudo a isso. Olha, eu fiquei deslumbrado, viu, Elia Júnior? Deslumbrado devido ao cuidado, o carinho da igreja, o Brasil para Cristo local aqui em Cajubi. Eu fiquei muito feliz, e mais uma vez, todo ano, pelo carinho dos nossos irmãos e irmãs, enfim, todos, desde o pequenino até o mais velho aqui entre nós, pelo cuidado que eles têm tido para comigo, para com a minha família e para com a igreja do Senhor. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe fortemente vocês. É isso aí. E foi uma noite de muita alegria. Tivemos um culto de ação de graças por mais um ano de vida que o Senhor tem dado ao Senhor pastor Elias, nosso pastor da igreja, meu pai. E o pessoal tem abraçado aí, na verdade, nosso culto de ação de graça se tornou já uma tradição, né, pastor Elias? É verdade, Elias Júnior. Tudo é motivo de festa, até mesmo, quem falou que não teria picanha, Elias Júnior? Eu, hein? Olha, cada um trouxe aí a quantidade que come, né, mas trouxe de picanha, que coisa tremenda, né? Foi muito bom. Os meninos aqui se empenharam, hein? É verdade, eles se empenharam bastante aí. À frente é o presbítero Silvio Luiz fazendo toda a coordenação aí, e o pessoal realmente andou de acordo com aquilo que foi planejado. Foi muito bom. Isso faz parte da nossa ideologia, né, pastor Elias? O senhor implantou isso em nós, por exemplo, se nós combinarmos de amanhã, 6 horas da manhã, derrubar aquela parede e fazer outra, o pessoal está aqui, pastor Elias. É verdade. E a parede à noite está levantada e rebocada. É verdade, é isso aí mesmo. E dessa vez não foi derrubar a parede, né? Foi não, algo assim bem mais... É que da mesma proporção que eles... Eu só brinquei, hein? Falei, no meu aniversário eu quero picanha. E pessoal, não é que teve? Não teve carne diferente, não. Foi picanha mesmo. Foi mesmo. Foi bênção pura. E prosseguindo, né? Subsequentemente, nosso domingo, pastor Elias. Olha, Elias Júnior, que coisa tremenda, derramar
Na verdade, no culto de ações de graça mesmo, você viu o que Deus fez fortemente aqui, né, nesse altar. Exatamente. As pessoas recebendo ali Ó, nosso culto já está no ar, o pessoal pode assistir já. de sábado. De sábado, pode assistir. Foi muito abençoado mesmo, derramamos muitas lágrimas, não lágrimas de tristeza, de angústia e dor, mas lágrimas de alegria, pela presença majestosa de Deus, a glória do Senhor. Tanto é que no domingo o Senhor falou fortemente em nossos corações a respeito da glória dele. É o que ele quer fazer na vida de cada um de nós, não tem este ou aquele. Inclusive, pela manhã você está com o uniforme aí dos PMs de Cristo. PMs de Cristo aqui, ó. Você faz parte ali, juntamente comigo, e está lá como cooperando ali o presbítero Silvio Luiz também. E hoje a palavra pela manhã foi uma palavra motivadora, uma palavra mais ou menos nesse sentido, né? Foi que Cristo, eu guardei muito bem a palavra, foi Cristo, ele quer mudar a sua vida, não quer saber a sua localização, ele quer mudar, não quer saber qual que é o motivo, ele vai mudar a sua vida. Que na verdade, cada terça-feira que é o nosso encontro ali, o Momento com Deus, na terça-feira passada você trouxe a palavra, e hoje nós pedimos para o Silvio Luiz trazer um texto para a gente, ele trouxe esse texto aí, e realmente nós navegamos nele, e o Senhor falou fortemente ali aos corações dos policiais que estavam presentes, nossos corações também, né, a respeito da vontade dele, porque aquele rapaz ficou ali no tanque, naquele pavilhão, há 38 anos, né? 38 anos ele ficou enfermo naquele pavilhão, esperando que alguém pudesse levá-lo até ao movimento das águas no tanque, né? Mas até então, passou 38 anos, um vai, outro vai, e na verdade, ele ficava no mesmo lugar. Tá certo que a gente pode conjecturar dizendo que a família deixou ele lá, abandonou ele naquele lugar, enquanto outras famílias conduziam seus doentes, pagavam alguém para que pudesse estar levando aqueles doentes no mover das águas. E esse nunca conseguiu, cada vez que ele tentava, devia estar muito fraco, muito... Debilitado, né? Debilitado, é isso mesmo, Elia Júnior, né? Mas naquele dia Jesus passa, um dia desse aí, passa Jesus e aproxima dele, faz uma pergunta para ele assim: quer ser curado? E nós usamos esse texto para isso, para implicar uma lição do cuidado de Deus. Quando ele chega, ele não pergunta o que você fez, deixou de fazer, quem é você? Ele simplesmente perguntou para aquela pessoa: quer ser curado? Mas aquela pessoa questionou, ficou questionando o Senhor, e não era isso que ele queria saber. A resposta que ele queria daquela pessoa, 38 anos de sofrimento, quer ser curado? Era para ele responder: sim, quero ser curado. E quando ele entendeu, Jesus falou: então levanta, pega a sua cama, seu leito, coloca nas suas costas e volta para a sua casa. O senhor sabe que dá para entrar num assunto aí que, se eu falar aqui, o senhor não fala que o senhor separou. Ou pode ser um gancho. Ah, tá. Você fala que eu não falaria o assunto de hoje, que exatamente, a gente ia falar que não seria esse. Não seria esse. Porque posso falar que o nosso Jesus não é um Jesus de movimento. Porque aquele Betesda era um movimento. Verdade. Você aprofundou. Você era um movimento. E todo mundo estava lá e Jesus veio contra e falou: você quer ser curado? Uma palavra simples. Quer ser curado? Uma palavra basta. É que, na verdade, você falando movimento, Deus se movimenta, mas não somos nós que movimentamos Deus. Porque se você aprofundar, a gente deixar para outro dia, esse tanque era um tanque mais assim voltado a uma idolatria. Não é verdade? Então eu não queria entrar nesse... por isso que eu falei que se eu falasse... Que é verdade. Mas a gente precisa trazer com mais precisão, porque envolve muita coisa ali, a gente não pode... Sim. O que eu percebo muito hoje, pastores, que o homem tem uma falsa ilusão que pode movimentar Deus. E Deus, ele tem esse movimento. Ele trabalha como quer, no tempo dele. Como ele quer. Nós não temos poder para movimentar Deus. Então, nem todo movimento Deus está.
No livro de Gênesis você vê que no comecinho fala que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, movimentava. E no movimento do Espírito de Deus, ele começa a reconstruir novamente. Começa o haja luz, né? Começa o mover, a movimentação. E quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, vem sobre a igreja, vem sobre o povo de Deus, é uma movimentação de Deus. Pentecostes, uma movimentação de Deus. E esse movimento nunca para. Nós paramos, o ser humano para. Nós, pastores, missionários, seja lá qual cargo for, pode parar, mas Deus não para, Ele vai sempre movimentando. É isso aí, pastor Elias. Mas deixa esse assunto para outro programa, né, pastor Elias? É verdade. Você for algo muito interessante para nós, a palavra... É verdade. Foi aqui, a gente estava aqui, enquanto você preparava todo o equipamento aí, eu estava olhando aqui, me veio em mente esse texto que nós vamos meditar hoje. Mais uma vez estamos aqui no nosso estúdio, nossa Igreja Brasil para Cristo, nosso lindo templo, a qual o Senhor Salvador Jesus Cristo nos deu o privilégio de construirmos pela graça do seu Espírito Santo, né? Estamos aqui no nosso templo, nosso estúdio, que agora vai ser o nosso estúdio definitivo, se Deus quiser. E... Elias Júnior, já convidando as pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que Boa. quiserem nos fazer, ou assistindo, quiserem nos fazer uma visita à nossa igreja, um sábado. Deus tem abençoado muito os nossos cultos dos jovens. Sim. Aqui, embora a cidade a qual nós moramos é uma cidade pequena, aí, dos seus 9 a 10 mil habitantes, e é uma cidade qual nós temos uma estratégia, né, para trabalhar numa cidade assim como a qual nós moramos. Mas nós convidamos você para estar com a gente, vem um dia desse aí, dá uma passada por aqui, um sábado. O nosso culto aos sábados são às 20 horas. 20 horas. Né, às 20 horas, e aos domingos, né, às 18 horas, estamos iniciando o nosso culto aqui. E Deus tem feito coisas tremendas. Basta você... acompanhar nossos vídeos no canal no YouTube. Estamos reformulando o nosso canal, né, que estamos como a gente começamos, nós não temos um material de trabalho profissional, né? Então a gente trabalha com o que a gente tem. E graças a Deus tem saído um ótimo trabalho, graças aí aos nossos amigos. Quero deixar, aproveitando, pastor, deixar um abraço para o James ali, e a equipe toda ali, que chega meia hora mais cedo para estar ligando as câmeras, regulando o som, regulando as câmeras aqui, para estar feita a filmagem do culto. Então, um forte abraço, James, o Danielzinho, o Felipe, o Vitor César, que me ajuda também, a galera toda aí que empresta seus smartphones para estar nos ajudando a filmar os nossos cultos, e graças a Deus tem sido um ótimo trabalho com isso, né? Então estamos reformulando o canal, com o decorrer que a gente vai comprando novos materiais, e a gente vai melhorando nosso canal. Elias Júnior, interessante você estar fazendo esse trabalho. Eu tenho observado, todo mundo tem observado aqui, com um grupo de adolescentes e jovens. Sim. Uma boa parte não, todos são jovens. São. Eu acho que tem, eu não lembro a idade do Danielzinho, sei que o Felipe tem 18 anos, 18 ou 19. Ele fez 18 anos. Tá, ele tem 18. O Danielzinho deve ter 15. Menos um pouco. Menos, né? Não lembro a idade, né? Então tem o Tutu também, né? O Tutu tem ajudado também, se empenhado com a gente ali, trabalhando. E graças a Deus... O Tutu está com 12 anos, o Danielzinho acho com 13, 12, 13. Eu não lembro a idade, mas estão entrando na adolescência agora. É verdade. Adolescência agora. E isso é bacana, né? Você já está influenciando eles a se envolverem com aquilo que é a parte de Deus, que faz parte da obra de Deus. Com o que está acontecendo, teremos um novo guitarrista futuramente aí, pastor Elias. Um novo guitarrista? Opa. Eu não estou sabendo disso, não. Ele está estudando violão, ele está estudando. Está estudando violão. Que bacana, isso é bom. Graças a Deus. Que venha novos guitarristas, que venham novos bateristas, contrabaixistas, e assim, por fim, que eu posso dizer, tem que vir vocalistas. Novos vocalistas, isso mesmo. Nós temos que... O ministério não é meu, aqui o altar não é meu, é do Senhor. Então a gente tem que preparar, toda igreja tem que fazer isso, preparar a nova geração.
para poder estar não substituindo, mas tá dando seguimento. Ninguém fica para sempre, né, pastor Luiz? É verdade. Tem que vir uma nova safra aí para poder... fazendo as coisas de acordo com a linha, alinhado na palavra de Deus, né? Alinhado na É o palavra principal, de né, Deus. pastor Luiz? O senhor É fala, a base do que a gente vai falar hoje, porque só funciona quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus. Não adianta fazer por emoção, não adianta fazer por ter vontade de fazer, não adianta fazer porque quer fazer, mas precisa fazer de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Exatamente. O senhor sempre ensina isso para nós nos sermãos, né, que tudo que a gente fazer, seja no trabalho, na faculdade, na escola, tudo tem que ter um propósito de somar no reino de Deus, né, pastor Luiz? É verdade. Isso me lembra, Elia Júnior, eu não sei se depois vai ser cortado isso ou não vou citar nomes. Tinha uma pregadora de um tempo atrás e ela estava no auge, estava pregando para todo quanto é lugar. E eu era pastor na cidade de Olímpia nessa época, e o pessoal começou a se emocionar com aquilo, uns falavam. Depois eu cheguei aqui na cidade, assumi a cidade aqui, a igreja aqui, e eles continuavam falando dessa pessoa, e eu falava a mesma coisa, falava, gente, é muito novo demais para a gente tirar uma conclusão, ou para a gente fazer o que a gente está fazendo, o que vocês estão fazendo, porque é necessário um tempo, um amadurecimento, a hora certa, o momento certo. Não basta apenas ter o talento. E o que eu vi ali era isso. Não demorou, a gente viu que foi um fracasso, um escândalo muito grande. Mas por quê? O ser humano é assim. Isso não é um movimento, isso é o quê? Entendeu? Então precisa saber o que é que está acontecendo. Entra no que o senhor fala, né? Discernimento, né, pastor Luiz? Discernimento e fazer a obra de Deus dentro da vontade de Deus, porque tem muita gente fazendo a obra de Deus fora da vontade de Deus, não dá certo. Mas como que se faz a vontade de Deus fora, Olha, Elia Júnior, quando Deus... Não é meio redundante isso que o senhor está falando? Eu não acredito que seja tanto assim quanto você, ou complexo assim. Eu acredito na palavra de Deus. Quando por exemplo, Deus deixou assim, ó, você faça assim, assim e assim. Se você seguir a regra, legal, mas o momento, a hora, qual é a hora, qual é o momento? Entendi. E de que maneira deve ser feito? Mas Deus Paulo fala assim para você pregar todo o tempo e fora de tempo. É uma coisa, mas precisa estar alinhado na palavra de Deus. Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Eu penso, dentro do que o senhor está falando, que as pessoas têm usado do seu talento para arrebanhar multidões e criar um movimento em nome de Jesus, de Deus. E a gente sabe que não é porque a pessoa tem um talento para uma boa dicção, uma boa oratória, que ele está fazendo isso, quer dizer, não está fazendo a obra de Deus, não é Aí as pessoas seguem aquilo achando que é uma obra de Deus, mas na verdade é uma obra de homem que leva... Elias, no capítulo 6 de 2 Samuel, você encontra ali o Davi, só para a gente dar uma pincelada sobre isso. Davi, quando ele assume todo Israel, ele assume como rei já definitivo de todo Israel, você vê que ele sente vontade, desejo no coração de trazer de volta a arca do Senhor. Como você já está com a Bíblia aberta aí, eu gostaria que você fizesse a leitura do versículo 1, até onde a gente achar que é necessário para a gente dar uma explicação melhor do que a gente está falando. Você vê Davi demonstrando, o grande Davi, não é verdade? Um homem
segundo o coração de Deus, mas você vê que ele passa por uma situação meio complicada devido não prestar atenção no que ele estava fazendo. Não é porque nós sentimos a presença de Deus, não é porque nós falamos em línguas, ou outros não falam, mas sente que Deus está com ele. Não é por isso. Nós precisamos ver se está alinhado com a palavra de Deus, aquilo que nós estamos fazendo. Gosto muito da revelação, gosto de profecia, Deus nos usa, mas eu gosto quando ela está alinhada com a palavra do Senhor Deus, porque se ela não estiver alinhada, então ela não vai trazer fruto nenhum. Então, vê para nós, Elias. A profecia tem que estar alinhada a um propósito, né, pastor Elias? É verdade. Mesma coisa que... Bom, eu vou entrar, não eu vou sair fora do assunto aqui, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6, né, pastor Elias? É isso, né? Isso. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baale de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Só um pouquinho, a vontade dele era boa, né? Era uma boa causa, né? Não é verdade? Foi Sim. buscar a arca do Senhor, era a presença visível naquele tempo. A arca do Senhor representava a presença visível de Deus, e havia sido levada pelos filisteus, estava lá, e Davi assume. A ideia dele era muito boa, falou: poxa, mas como que eu vou me tornar bem sucedido, o meu reinado, a minha vida, a minha família, todo o reino de Israel, como vai ser bem sucedido se a presença de Deus não estiver conosco? Então ele falou: vamos buscar a arca, vamos trazê-la de volta. Não era nada errado. O que é que havia de errado nisso? Nada, até aí nada. Mas continuando. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram para a casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uza e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, a Aió, ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como com harpas e com saltérios, e com tambores, e com pandeiros, e com símbolos. E, chegando a eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Elias Júnior, agora veja bem, tudo começou muito bem, tudo começou bem pensado. Você vê que Davi fez todo o preparativo, do seu jeito, a sua maneira, e foi. Até aí tudo bem. Mas quando nós saímos dos princípios, que é a palavra de Deus, a gente vê muito disso acontecendo aí por esse mundo afora. Você liga a televisão, você vê cada um fundamenta a sua fé em Deus
de uma maneira, de outra maneira. Você vê muita coisa que às vezes não tem nada a ver, mas é por ser legal, por ser moda, por ser... acaba todo mundo aderindo essa ideia, e muitas das vezes a ideia não provém de Deus, porque as pessoas pensam que Deus é o seguinte: não, eu estou fazendo a obra de Deus, está funcionando, até as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo emocionadas através do meu louvor, através da minha pregação. Tudo isso pode acontecer e Deus não está lá. Tudo isso pode, nós podemos, não estou misturando, me vem em mente agora, Elias, quando ele esconde naquela caverna, e pedindo a morte, a vida dele estava praticamente acabada, ele estava ali como, se posicionado como uma pessoa, não vou usar essa expressão forte, mas ela estava pedindo a morte, ele entrou naquela caverna para esperar a morte chegar. Mas na verdade Deus chega na entrada daquela caverna e chama ele para fora. E quando ele sai para fora, ele vê ali o Monte Horebe estremecer, as pedras rolarem do alto do Horebe até embaixo, aquele barulhão, e Deus não estava lá. De repente ele vê um vendaval, aquele vento forte, e parece que é algo sobrenatural, e Deus também não estava lá. Ele vê, tem ali algumas experiências com Deus naquele momento, mas Deus não estava lá. E de repente uma voz mansa, suave, quando ele volta para o fundo da caverna, Deus não estava no meio daquele barulho, daquele costume, ele volta para o fundo da caverna, uma voz mansa e suave falava com ele: o que fazes aí, Elias? Ou seja, não foi para isso que eu te chamei, sai daí, continua o teu ministério, eu tenho algo ainda na sua vida. Então, não é porque está tendo o barulho, o movimento, aquela coisa toda, que Deus está lá. Pode acontecer que de Deus não está lá. Então as pessoas ficam iludidas, achando que Deus está lá. Por isso, Elias Júnior, vai haver um momento, aquele grande momento, que pessoas vão aproximar de Jesus naquele dia e falar: eu expulsei demônio no teu nome, eu enchi estádio no teu nome, curei enfermos no teu nome. Jesus vai dizer: ressuscitei mortos. Ressuscitei mortos. E Jesus vai dizer: eu não te conheço, eu nunca te vi. Nunca nem vi. Quem que eu sei? Então nós entendemos que isso tem a ver, fazer a obra de Deus fora da vontade de Deus, tem que ser alinhado na palavra de Deus, tem que ser de acordo com como Deus quer fazer. E voltando para o texto, Elias Júnior, Davi estava dessa condição. O que é que acontece? Ele arrumou um carro, ele arrumou um carro de boi novo, do jeito dele, novinho, nunca foi. Os bois preparados, preparou os sacerdotes, os músicos, era uma festa, era um congresso, era algo de extrema... Parecia uma marcha. É verdade, era algo extraordinário, mas de repente o boi, aliás, o carro tropeça, o boi tropeça numa pedra e o carro parece que vai pender, e usar, por infelicidade, quis segurar a obra, fazer a obra, segurar com a mão. Boa intenção. A intenção é boa, mas não basta, Elias Júnior. Por isso nós estamos chegando, pode marcar isso, nós estamos vivendo um tempo que não vai demorar, que Deus já está selecionando, Deus já está fazendo algo que as pessoas não estão entendendo, compreendendo, Deus já está agindo. Sim. Porque... Deus já está agindo. E engraçado, né, pastor Elias? Essa boa intenção de Davi custou também uma vida, né, pastor Elias? Custou uma vida. Quantas boas intenções têm custado vidas, pastor? Correto. Nós falhamos. Eu já errei muito na minha vida, Elias Júnior. Entendeu? Eu já errei. Quando a gente erra, a gente faz sofrer a família inteira, mulher, filhos. Por quê? Por tomar uma decisão mesmo, não estou dizendo fora da obra de Deus, não. Fora da vontade de Deus. Às vezes a gente tem uma boa intenção de ajudar uma pessoa,
né, como aconteceu um episódio na vida do senhor, em uma boa intenção de ajudar uma pessoa e acaba sendo prejudicado, né, pastor Elias? É verdade, teve uma situação, Elias, eu não esqueço até hoje, foi a única, que Deus falou para mim assim, estava tentando ajudar uma pessoa, e Ele falou, você está querendo ser melhor do que eu? Parei na hora. Então a gente não faz a obra de Deus por sentimento, a gente não faz a obra de Deus por vontade, por querer fazer. A gente faz a obra de Deus direcionado por Ele, alinhado na palavra dEle. Pelo chamado dele, pastor Elias? E pelo chamado. Entendi. Porque às vezes leva tempo. Você acha que Deus poderia pegar, vamos supor o tempo, José, assim que ele teve aquela visão, né? Começa por aí. Deus às vezes fala assim, olha, para você mesmo, o seu casamento, Deus falou com você há 13, 14 anos atrás, mas a coisa não aconteceu no imediato. Demorou um tempo, tem um processo. Sabe, Elias, uma coisa interessante que acontece? Quando Deus fala com a gente, é tão bacana, e Deus mostra o final para a gente. Deus mostra tudo, Deus mostra o final. Mesmo. Pode olhar, você acorda legal, quando é um sonho, quando é uma visão, você volta legal, assim, puxa, que bacana, aquilo vai te sustentando durante muito tempo, e você achando que vai acontecer aquilo no imediato. Não, tem um processo. Porque Deus mostra para José ali, ele, os seus irmãos ali, né, simbolizando ali pelos, não me lembro agora, se curvando diante dele, até o próprio pai se curvando. Sim. O senhor trouxe uma coisa interessante, desculpa interromper o senhor, é que se o processo, tem um ditado que a gente fala aí fora, que é um ditado popular, que o barato é louco e o processo é lento. Né? Já ouvi. E o senhor disse uma vez para mim na mesa de casa, que se Deus não tiver um processo conosco, a gente não vai dar valor naquilo que Deus dá em nossas mãos. É verdade. Você disse para mim na mesa de casa. Eu não me lembro, não, mas a gente falou tanta coisa ali, né? Foi na mesa de casa. Foi naquela última conversa antes do casamento, pastor. As coisas estavam meio tumultuadas, parecia que não ia sair, ia tudo dando errado. E o senhor disse assim, ó filho, às vezes o processo do Senhor é demorado e doloroso, para que quando chega as bênçãos de Deus na nossa mão, a gente não desvalorizar, dar valor naquilo. Porque foi sofrido, foi difícil, a gente vai dar valor naquilo que Deus colocou. Por isso que nós tem esse processo demorado, esse processo lento, muitas vezes difícil, para que nós possamos dar valor naquilo que Deus coloca em nossas mãos. É verdade, ali, Júnior. E voltando ali, nós estamos abrindo várias janelas aqui, e vamos tentar fechá-las, todas elas, né? Então, várias janelas. Mas essa de José, ele tem a visão já, mas é muito mais. Quando Deus dá aquela visão para a gente, aquela revelação para a gente do que vai acontecer, que para mim foi muito assim. Eu louvo a Deus por isso. Demorou um bom tempo. Mas José dali, ele foi para o poço, do poço ele foi para a casa de Potifar, depois da casa de Potifar, aliás, do poço ele andou pelo deserto como escravo, chegou como escravo na casa de Potifar, da casa de Potifar ele foi para a prisão, ele foi só rebaixando, e dá a impressão que aquele sonho, aquela visão, aquele projeto, aquele plano, ficou no esquecimento. Mas foi a palavra que Deus falou com você. Nós estávamos na cidade de São José do Rio Preto, semana passada, segunda-feira. Foi numa quinta-feira, foi numa quarta? Não me lembro. Foi na quarta, não lembro, mas foi sexta-feira? Não, foi quinta-feira, pastor Elias. E nós fomos colocar os pneus do carro? Isso, foi quinta-feira. Né? O senhor trouxe uma palavra aqui para mim, eu até anotei, ao momento certo para revelar o sonho do rei. Foi essa palavra que o senhor disse, pastor Elias? Na hora o Espírito Santo falou, você estava numa guerra dentro do seu interior, até então não tinha comentado com a gente, mas Deus deu essa palavra para você ficar tranquilo, porque é o momento certo de revelar o sonho do rei, foi uma palavra vinda de Deus. Sim. Então, o que quer dizer isso? Foi para a prisão, foi só se rebaixando, parece que aquilo não vai acontecer mais, parece que aquilo que Deus falou não é verdade, não foi Deus quem falou, porque Deus não erra, Deus não falha, mas no momento inesperado, Deus já sabia que ele estava preparado,
que ele estava preparado. Então, nós pensamos que estamos preparados, na verdade não estamos. E quando nós pensamos que não há mais possibilidades, nós estamos preparados, talvez, muitas das vezes, aos olhos de Deus. E logo Deus o mandou, aliás, o Faraó o mandou chamar. Deus preparou toda uma situação para que aquela profecia, aquela revelação de muito tempo atrás, ela pudesse se cumprir de uma forma assim, muito gloriosa. Não é verdade? Então, voltando para Davi, você entende o processo da vida de Davi. Ele foi pastorear as ovelhas do pai dele, ele era o improvável, e de repente Samuel visita a casa do seu pai, a casa de Jessé, todo mundo conhece essa história. Ele recebe a unção na presença de todos. Alguns falam que é o Salmos 23, não é verdade? Porque ali eles tinham Davi como nada, e ele recebe a unção de Deus como rei, mas ele não vai direto para o palácio, ele só recebeu a unção de rei, mas ele não foi direto para o palácio, ele voltou para as ovelhas. Teve um processo. Não é verdade? Então ele passou por aquele processo, o processo que Saul ficou endemoniado ali, precisava de um músico, ele estava preparado. A nossa função é nos preparar, porque quando chega o momento de Deus, nós vamos fazer da maneira certa. E ele vai como um músico, não é verdade? Como um músico, primeiro pastor, agora como um músico, e faz a missão dele ali cumprir. Deus cumpre a missão na vida de Davi ali como músico, volta para as ovelhas outra vez, daqui a pouco agora ele volta e sai numa condição diferente, como soldado, como um guerreiro, que ele mata o Golias, mas volta para uma outra situação. Então houve aquele processo, até o momento que chega o momento que ele assume o reino do sul, eu acho que depois ele assume o reino do norte, assume tudo como um rei Davi. Mas ele passa por isso também, que nós fizemos a leitura aí, ele todo animado, todo emocionado, motivado, mas precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E quando Uzá é transpassado, ele morre ali, é algo que ficou, imagina, Elias, alguém morrer transpassado, porque foi tentar fazer alguma coisa, achando que é uma coisa boa. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Aí Davi fica com medo, todo o povo que estava com ele ali, os levitas, todos que estavam a serviço, fica assustado com o fato de Uzá morrer ali. Vai pensar o quê? Fala, poxa, nós estamos fazendo a vontade de Deus, aliás, a obra de Deus, estamos pregando, estamos aqui, fazendo isso, aquilo, outro, mas espera, fora da vontade de Deus não funciona. Aí Davi, nesse versículo, vê para mim ali, Júnior, no versículo de número 9. Samuel? No mesmo texto, capítulo 6, versículo, acho que é o 9. E temeu Davi ao Senhor? Isso. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ou seja, como poderei trazer a arca do Senhor? Olha o sentimento dele naquela hora. Até então ele entendeu que na antiga aliança, bem no comecinho, acho que no livro de Êxodo, o número ali, ele entende que a arca do Senhor não foi feita para carregar em carro, seja ele novo, seja ele de ouro, seja de prata, faça o que você quiser, mas se for fora da vontade de Deus, não vai servir de nada. Entendeu que ali tinha as argolas que passava ali, aquele cabo, né, entre as argolas eram carregados pelos... sustentação, né? A sustentação, para carregar pelos sacerdotes, a pé. Então tudo tem um processo. Quando Davi entende isso, e ele manda buscar a arca do Senhor, que já estava abençoando, já fazia 3 meses, a casa de Obed-Edom, que coisa tremenda. A presença do Senhor, ela abençoa, quando nós fazemos da maneira certa, da maneira correta, alinhado na palavra de Deus, a presença do Senhor nos abençoa. Ela abençoou a casa de Obed-Edom por 3 meses, que ali aquela notícia espalhou, até chegar ao ouvido de Davi, ao ponto dele falar, vou buscar a arca do Senhor, mas buscou da maneira certa.
E quando ele busca ela da maneira certa, Elias Júnior, que festa que acontece. Quando ele avista a arca do Senhor à distância, se tornou um cenário diferente do primeiro. O primeiro foi desalinhado à palavra de Deus, o segundo já se tornou alinhado à palavra do Senhor. Ele vê a arca do Senhor de longe e já pula na frente e começa a dançar, festejar, bailar na presença do Senhor. Ali ele vê os levitas tocando, é coisa tremenda. Imagina a festa que era. É uma festa, Elias Júnior, deu festa, uma festa. Mas porque fez da maneira certa. Tentou fazer a primeira vez do jeito dele, né? Não funciona. Custou a ele tempo e a vida de uma pessoa, pastor Elias. Tempo e a vida, você falou tudo, o tempo e a vida, porque 3 meses ela ficou na casa de Obed-edom. E Israel, nesses 3 meses, ficou ausente, mais esses 3 meses da presença da arca do Senhor ali, no seu lugar. Aí agora ele fez conforme as escrituras, conforme foi dito, conforme tem sido ordenado, e a presença de Deus chegou à cidade. É isso que Deus quer. Deus não quer destruir ninguém, Deus não quer matar ninguém, Deus não quer acabar com ninguém, Deus quer abençoar. Mas nós achamos que Deus vai enquadrar no que nós pensamos, no que nós achamos. Vamos fazer tal coisa, vamos, de Deus vai agradar o coração de Deus. E na verdade está desalinhado isso aí. Então por isso, talvez hoje a gente não vê isso acontecer, de pessoas ser transpassadas. Não. Mas a gente vê que tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente falando, mas pensam que estão vivas. Muitos estão mortos, mas pensam que estão vivos, porque está ainda pregando, está cantando, está correndo, mas na verdade o Senhor não está nem ali vendo aquilo tudo. É. E na verdade nós precisamos alinhar. Ninguém é melhor do que ninguém. O que nós precisamos, Elias Júnior, é estar alinhado na palavra de Deus. Sim, isso nos dá o direito de uma grande vitória, porque é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Amém? A obediência, né, pastor Elias? Fazer as coisas conforme as escrituras, alinhado. O senhor sempre cobra isso, né, pastor Elias? De nós que... Eu falo de nós porque eu faço parte do grupo de louvor da igreja, né? E o senhor sempre cobrou de nós. Eu lembro uma certa vez, tínhamos 17, 18 anos, né? E quando você tem aquela juventude enérgica ali, você acha que pode enfrentar o mundo sozinho, né? Então eu queria fazer as coisas do meu jeito, tocar do meu jeito. E um dia eu fui mal educado com o pessoal do louvor aqui, né? Os meus amigos ali, né? E o senhor falou assim: rapaz, você é tão besta que se Deus quisesse um músico bom, você não seria escolhido. Deus tinha convertido um Mozart da vida. Quantos músicos bons que tem aí encostado em bares ali, que tocam mais que você. Deus quisesse um músico bom, tinha convertido, trazendo um cara daquele para a igreja. Já que você está aqui, você tem que servir, fazer o que é certo. E aquilo foi um soco na cara, velho, para mim. Foi uma coisa, tomar um coice no meio do rosto. E eu falei assim: pô, é verdade, eu estou aqui para servir, né? Então, dali em diante, eu mudei meu conceito, né? Eu falei assim: não, vamos servir o Senhor. Não fazer de qualquer jeito, porque também o Senhor ensinou a gente a fazer tudo com ordem e decência, nos preparar e fazer o melhor. Mas também nós não podemos esquecer de servir, obedecer, que somos servos da casa do Senhor. Foi o que aconteceu com Davi, né, pastor Elias? Verdade. Elias Júnior, se for lembrar de Ananias, quando Paulo chega lá cego, né? E Deus encaminha ele na direção de Ananias, a casa de Ananias. E quando Deus fala com Ananias, ele fala: mas Senhor, esse tem feito tantos males contra a igreja do Senhor. É Deus quem está falando. Pode ser o que for. É Deus quem está falando. E quando ele alinhou a vida dele à palavra de Deus, Paulo chegou, ele orou, a escama caiu dos olhos de Paulo, e ali surge um grande vaso que Deus já estava de olho nele, ó, aquilo que você estava falando agora há pouco. Então nós precisamos alinhar, essa é a verdade, não é brincar, não é levar na emoção. Pode chorar, às vezes a pessoa tem o choro, que é o choro de arrependimento, é o choro que agrada a Deus. Tem aquele choro de sentimento, que talvez juntou com alguma coisa que está passando no sentimento daquela pessoa, seja músico, seja pregador, seja crente, seja quem for. É aquele choro de sentimento, porque alguma coisa não estava legal, juntou tudo, e isso não vai mudar o coração de Deus. Agora, o choro do arrependimento é o choro
que muda o coração de Deus na hora. É o choro do arrependimento. Para mim não sair fora do assunto, muita gente acontece muito isso hoje, né? A gente não sair fora do assunto. A pessoa vem e se emociona diante hoje em dia a gente sabe que o pessoal apela para tudo, né? Quem estuda um pouco de música sabe que existem certas harmonias que você consegue... É tudo vibração. Tocar no sentimento da pessoa, e ela chora, e emociona. Elias Júnior, seria bom um dia você vir a esse podcast da gente e para você estar falando a respeito disso. É profundo, acho legal isso aí. Sim, e o pessoal tem apelado muito para essa técnica hoje em dia, e a pessoa vem para a igreja, emociona, chora, aí sai do portão para fora, faz a mesma anarquiada de novo, até pior. Mas o choro de arrependimento, a pessoa se arrepende de verdade, através da palavra, o Espírito Santo ali, né? Que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, isso que o Senhor ensina para nós, aquilo que eu creio, que é o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado, e ali como o Senhor diz, ele chora de arrependimento, e ele muda. A palavra de Deus faz com que ele muda. É verdade. E a pessoa sai para fora, ela não quer mais viver aquela vida de anarquia. Porque, Elias Júnior, ela se sente um lixo. Quando você se sente que não é nada, quando você sente que é menos do que um verme, aí você se arrepende de tudo, a glória do Senhor vem, te enche, te faz você ser alguém muito especial. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele entra em nós e nos faz grande. Que o nome dele seja louvado, isso é muito bom. E entra dentro do assunto que nós estamos falando, né, pastor Elias? Não bastou uma boa intenção de Davi, né? Não. Se não andar alinhado com a palavra de Deus. E a gente vê muito isso hoje, né, pastor Elias? Quantos escândalos têm surgido no nosso meio? Não vou falar meio gospel, eu vou falar meio gospel para o pessoal entender o que a gente está falando. Quantos escândalos você tem ouvido? Quantos escândalos têm surgido, pastor Elias? Mas todo mundo é falha. Não, eu acredito que... Mas isso não é questão de falha, é questão de... Fora do propósito, pastor Elias. São pessoas erradas... Falta de zelo, falta... Às vezes a gente... Eu fico analisando... quando você anda por essa linha, você se torna... algumas pessoas lá atrás, no passado, falavam que eu tinha o freio de mão puxado. Não é freio de mão puxado. Eu simplesmente espero o tempo certo de Deus para agir. E pode ver que esse tempo que você fica parado, que Deus fala avança, você avança, passa na frente de muita gente que achava que você estava com o freio de mão puxado. Porque a vontade de Deus é a hora de Deus. É o tempo de Deus. Né? Você vê, aí Davi que entendia, depois ele passou a ser entendido de tudo isso. Quando ele está ali diante daquelas amoreiras, né, os filisteus estavam vindo fortemente, armado para destruir Davi com seus homens. Davi orou ao Senhor: Senhor, eu devo sair à batalha? Deus fala: não, fique aí, aonde você está. Quando você ouviu um movimento nas copas das amoreiras, você ouviu tipo um trovão, um estrondo, levanta e vai, porque eu já entreguei nas tuas mãos. Então a obra de Deus é quando fazemos a vontade de Deus, Deus entrega nas nossas mãos os inimigos de nossas vidas. Eu não estou dizendo pessoas. Deus dá vitória sobre os nossos inimigos, sobre circunstâncias, sobre problema. E o interessante é que parece que quando eles estavam aproximando de Davi, e os soldados de Davi: Davi, meu rei, eles estão chegando perto, nós vamos ser destruídos por eles são fortes, carros de ferro, eles são fortes, eles estão chegando. Davi falou: acalma. E quando chegou o momento que eles estavam bem próximo, trovejou sobre as copas das amoreiras, e Davi falou: vamos, porque Deus já entregou em nossas mãos. É quando nós fazemos a obra no tempo de Deus, na hora de Deus, não importa o que estiver acontecendo, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas falam, o importante é saber que Deus está contigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. O senhor falando assim, eu entendo porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque eu acho que é o episódio da arca. Davi, ele aprendeu tão bem com a situação que quando ele quer construir o templo, e Deus fala assim: não, você não vai construir, porque suas mãos estão sujas de sangue.
Então, Davi poderia ter temado, não, mas eu vou construir, minha boa intenção. Não, o que ele fez? Eu tenho uma boa intenção de construir, Senhor, eu podia ter temado. É verdade, até mesmo o profeta acaba de dar, de ter esse diálogo com Davi fala para ele assim, acho que é o Natan, olha, a arca do Senhor está lá dentro daquele arraial lá, tudo torto, e eu aqui dentro desse palácio, confortável. Uma boa intenção. Não é? Boa intenção. Não é verdade? É uma boa intenção. E eu vou construir um templo, eu vou construir um lugar para a arca, um novo tabernáculo, eu vou construir. Aí Natan fala assim, faça tudo que está no teu coração, que Deus é contigo. A hora que Natan foi saindo, eu sou, volta para trás e diz para ele que eu não moro em casa construída por mãos de homens. Até porque não vai ser ele que vai construir, mas o seu filho. Davi foi tão maravilhoso, entendeu tão maravilhosamente aquilo tudo, que ele não pegou a recusa de Deus. Ele simplesmente se alegrou porque Deus falou que a sua linhagem, o seu filho, construiria o templo. Aí ficou maravilhado. Ele juntou os materiais ali? E já juntou tudo. É tremendo esse Elias junto. Eu acredito que o episódio da arca foi um aprendizado para ele. Foi sim. Porque eu não vou temar não, porque eu tentei temar um tempo atrás ali e deu ruim. Deu mal o negócio. Deu ruim. Deus falou, está falado. Mal, é verdade. Mas é isso aí, pastor Luiz. Como é que é o título? Fazendo a obra de Deus fora do tempo de Deus. Fora da vontade do tempo de Deus. Não é verdade? Temos que estar constante vigilância, né, pastor Elias? Não é porque tudo está bonito, tudo está favorável, mas espera aí. Não é hora. O senhor separou também uma passagem aqui em Romanos, eu não me lembro agora. É Romanos 12, versículo 2, que Paulo fala, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e... do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é tudo. Então, seu pastor, estamos aí chegando a 1h, a 52 minutos aí do nosso podcast de hoje. Eu acho que eu comecei esse podcast falando que hoje era segunda-feira, né? É verdade. Eu acho que eu comecei falando que era segunda-feira. Não, até parece, né? Porque geralmente a gente faz na segunda-feira. Mas hoje terça-feira, eu lembrei porque terça-feira é o dia que o senhor traz o sermão lá como o senhor é capelão dos PMs de Cristo aqui na cidade de São Paulo, o senhor traz uma mensagem ali para o GP aqui da cidade de Cajobi, né? Então, é isso aí, pastor Elias. Algo mais a acrescentar, pastor, sobre a... Olha, Júnior, acho que está bem esclarecido para nós aqui também, né? E acredito para os nossos amigos e aqueles que nos acompanham no nosso canal aí no YouTube. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Esse é o pastor Elias. Então, quero deixar um abraço aqui a todos os meus amigos que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir, mas deixa o final isso. Mandar um abraço para minha esposa Larissa, que está sempre... né, Larissa e o? Não sabe ainda, né? O futuro Costa que está vindo aí, né? Futuro, que Glória venha, Rapaz, que se estendam. Glória a Deus por isso. É doideira. Bom, mas vamos lá. Pastor Elias, a nossa oração, como de costume, o senhor sempre faz aqui na nossa programação, eu creio que as orações têm edificado vidas, e fazer oração para nós aí, nós estamos encerrando nosso episódio hoje de Um Toque de Fé Podcast. Verdade, hoje pela manhã eu estava conversando com sua mãe ali, minha esposa. Pastora Benedita, minha mãezinha, abraço. Na mesa, a gente estava tomando um café. Assim que eu cheguei do GP, a gente estava ali tomando aquele café, batendo um papo. E interessante que Deus falou fortemente ali com a gente, falou conosco ali naquele lugar. Louva a Deus por tudo isso que Deus tem feito, por tudo que Deus tem falado há muito tempo atrás, e tendo nos dado paciência para esperar, e está cumprindo muita coisa na nossa vida que Deus tinha dito há muitos anos atrás. Então vale a pena esperar. Vale a pena, pastor, passar pelo processo?
vale a pena passar pelo processo. Não é bom, não é fácil para ninguém. É. No sábado, de joelho aqui, a gente estava em lágrimas, agradecendo a Deus, orando e falando com Deus que nós passamos pelo deserto. Passamos sim, né? E agora a gente está vivendo um tempo diferente, um tempo de glória, um tempo, que eu posso dizer? Um tempo de glória, não é verdade? É verdade. Então nós estamos vivendo esse tempo, que Deus seja louvado por tudo isso, porque nós estamos ouvindo uma música, né? E se faltar isso, faltar aquele outro, eu louvo. Às vezes, quando você está passando por isso, não vem essa mesma inspiração, não, viu, Eli Júnior? Talvez claro não. Você quer murmurar até dizer chega. O escritor lá, que escreve a música lá, como esqueci o nome agora. O compositor? O compositor, ou o escritor de livro, seja lá qual for, está escrevendo num momento de glória diferente do momento. Aliás, escrever no monte é uma coisa, escrever no vale é outra. Escrever uma canção no vale é uma coisa, escrever no monte é outra coisa. Então nós precisamos converter realmente o nosso coração e não fazer as coisas como nós falamos aqui, de qualquer jeito, achando que tudo vai emocionado, empolgado. Não é verdade? Emocionado, empolgado não vai, não quer dizer que você está fazendo certo. Fazer o certo é aquilo que Paulo disse: aprendi a me contentar com toda e qualquer situação. Ele fala ali a carta dele aos Filipenses, capítulo 4, toda e qualquer situação. Aprendi ter necessidade, aprendi ter fartura, aprendi isso, aquilo outro. Não faz diferença. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdade que nós precisamos aprender na vida. Nem tudo que reluz é ouro. E nem todo movimento tem Deus. Corretamente, nem todo movimento tem Deus. Então vamos orar, Eli Júnior. Que Deus seja louvado e engrandecido. Creia juntamente comigo, vamos fazer uma grande corrente de fé. Vamos lançar toda a nossa ansiedade a Ele, a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida de mim, Ele quem cuida de tudo. Não precisa assustar, nem ficar apavorado, porque Deus está no meio de toda a situação. Você não será abalado, Salmos 46, de forma alguma. Vamos orar. Querido Sim, Deus. E eterno Deus, Criador de todo o universo, em nome de Jesus. Senhor maravilhoso, majestoso, santo, poderoso, diante da tua santa majestade, Senhor, nós nos encontramos nesta tarde. Sim, eu juntamente com o meu filho, falando da tua grandeza, falando do teu amor, falando que tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, também um Deus de justiça, um Deus que trabalha por aqueles que no Senhor espera, um Deus que move as águas de acordo com a sua vontade, com o seu amor. E eu peço nesta hora, meu Senhor, visita cada lar, aonde chegar, Senhor, não importa a hora que a pessoa estiver vendo, Senhor, ou assistindo, que o Senhor fale com essa pessoa, que o Senhor toque a essa pessoa, que o Senhor possa visitar toda a área, Senhor, sentimental, seja, Senhor Deus, em todos os sentidos, seja ela financeira, Senhor, seja ela, Senhor, falta de compreensão dentro dos lares. Entra com tua provisão, repreendendo todo o mal, todas as obras contrárias, tudo aquilo que tem se levantado contra esta pessoa, e ela tem dito: eu não aguento mais. Ocultamente ela tem dito: eu vou deixar esse ministério, eu vou jogar para cima, chega, eu não aguento mais sofrer desse tanto. Senhor Deus, que esta pessoa entenda que o Senhor está no negócio, que o Senhor está
movendo as águas em favor desta pessoa. Senhor Deus, esclarece na mente desta pessoa. Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos, repreenda agora toda a força contrária contra esta pessoa, e que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Sê conosco, Senhor, nesse dia de hoje, nesta semana, livra-nos do mal, e que a tua graça esteja sobre todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Isso aí foi a nossa oração de fé e milagres. E assim chegamos ao final dessa programação. Você ouviu, assistiu e ouviu ali Um Toque de Fé podcast, edição do dia 30, olha, eu esqueci o mês, 30 de julho, com a glória do Senhor em nossas vidas mais uma vez, né, pastor Elias? E fica com esse guilherme, Júnior. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele toda a glória, honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Pertence ao nosso Senhor. Eu sou Elias Júnior, você ouviu Um Toque de Fé, ouviu e assistiu Um Toque de Fé podcast, não esqueça, compartilha, comenta, deixe seu comentário ali, dê seu joinha, juntamente com o pastor Elias. Muito obrigado. E mais uma vez, lembre-se, o processo do Senhor é demorado, mas o final de tudo, você vai olhar para o processo e falar assim: Deus, muito obrigado, que hoje eu estou vivendo o teu propósito em minha vida. E lembre-se também, nem todo o movimento, pastor Elias, tem Deus. Lembre-se de fazer tudo alinhado com a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabendo, Júnior, que nós estamos com um projeto, nós não vamos agora revelar ainda, mas é um projeto legal. Top, hein? Top. Deus tem dado sonhos, né, pastor Elias? Então, vivendo esse sonho aí, né? Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. Valeu. Fui, tchau, obrigado.